E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Nesse vídeo, o assunto não poderia ser outro. Vamos falar do Debian. Finalmente aí, Debian saiu a versão 12 Bookworm, que confesso já estou usando ela já tem mais ou menos um mês, zero problemas. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha visão sobre esse lançamento do Debian, qual a relevância do Debian hoje em dia como distribuição Linux. O futuro do Debian, uma especulação minha, ignorante, inocente, do futuro do que vai ser o Debian, do que vai ser as distribuições Linux à frente. Mas claro, antes de começar o vídeo, já deixa seu like se você gostou do vídeo, já deixa seu dislike se você já não gostou do vídeo, não gostou da introdução, não gosta de mate. Já deixa o seu dislike. E o mais importante, já comenta antes de assistir o vídeo, porque é assim que deve ser. This is the way. Vamos lá. Bom, esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre Debian nesse canal. Na verdade, eu já contei em vídeos anteriores que eu sempre tive uma relação muito conturbada com Debian. Uma relação que ela começou a melhorar de alguns anos para cá por vários motivos. Dentre os motivos foi o meu entendimento de como a comunidade funciona. Alguns agentes da comunidade Debian não estão mais tão ativos assim quanto antigamente. E uma nova geração de usuários Debian levando a bandeira de uma forma mais moderada, com uma comunidade muito competente, muito equilibrada, né? E principalmente os toques do Xisco. Grande Xisco. Boa sorte com a sua prova de cálculo 3 aí. Mas vamos lá. Debian foi a primeira distribuição Linux que eu usei, certo? Logo quando eu entrei no Instituto de Matemática da USP, eles tinham uma sala de Linux, uma rede Linux para os alunos, e essa rede tinha computadores Debian. Algum tempo depois eu comprei meu primeiro computador pessoal, do tipo PC, né? Porque antes eu já tinha MSX. E eu lá na própria rede Linux eles vendiam os CDs para você instalar em casa, né? Você conseguia comprar o CD na própria rede Linux, então você comprava o CDzinho e levava para casa. Naquela época, gravador de CD era coisa de ricos e famosos. Comprei o CD do Debian. E foi uma frustração danada. Por quê? Porque meu hardware não funcionou. E eu acho que essa é a maior frustração do Debian, e foi o que evitou a minha aproximação com o Debian nos últimos anos também. Aliás, nos anos subsequentes, né, o que limitou muito meu acesso ao Debian foi essa questão de hardware. Eu nunca tinha um hardware onde o Debian funcionava perfeitamente. Então, daí já vem uma característica importante do Debian. Então, você acabou de chegar nesse planeta e você não sabe o que é o Debian é uma das distribuições Linux mais antigas em atividade, tá? Ela tem um formato de pacote para distribuição de software muito característico, com uma extensão .deb. Foi uma das primeiras distribuições Linux, se não foi a primeira, a ter um sistema de resolução de dependências de pacotes. Né? Inclusive, esse era o grande diferencial do Debian perante a Red Hat, por exemplo. A Red Hat não tinha isso. O Mandrake Linux tinha isso antes do Red Hat. O Yellow Dog Linux tinha isso antes do Red Hat. Quem é mais uma bifurcação? Yellow Dog Linux era um Linux focado em PowerPC, que era um hardware muito popular na época, ali nos anos 2000. Era basicamente os Macs. Ele tinha um processador PowerPC que era muito mais poderoso que o Intel equivalente com o mesmo clock. Ele realizava mais instruções por segundo, né? Então era um tipo de processador que estava se popularizando muito. O Yellow Dog era um fork do Red Hat. E ele tinha como diferencial um programa para resolução de dependências. E o nome dele era Yellow Dog Update Manager, o famoso YAM. Depois foi incorporado pela Red Hat, foi incorporado pelo que veio ser a Fedora Linux no futuro. Tudo isso veio do Yellow Dog, né? Enfim, fecha parênteses. Essa parte de arqueologia deixa para lá. O importante é focar no que o Debian se destaca quando você fala de outras distribuições, né? O Debian, ele inicialmente se propunha ser um sistema operacional universal. A ideia dele era ter kernel Linux, mas era também oferecer outros tipos de kernel, né? A proposta do Debian era ser um sistema universal onde você podia escolher um kernel Linux, você podia escolher um kernel Hurd, por exemplo, que rodava em múltiplas arquiteturas, tanto de PC quanto Mac, desde o Motorola 64, desde o Motorola 68000 até o mainframe da IBM, você podia estar rodando o Debian lá. A proposta é muito boa, eu gosto muito dessa proposta. O Debian lembra muito o NetBSD, que também é outro sistema operacional muito focado em rodar em todas as arquiteturas possíveis e imagináveis. Mas o Debian tem como principal diferença, na minha opinião, eu acho que a grande vantagem mercadológica do Debian é a sua comunidade. Tem uma comunidade muito bem organizada, é uma comunidade que tem um processo
para decisão, tem um processo para decidir liderança, se reúne de tempos em tempos, você tem todo um conjunto de regras, políticas, filosofias. Então, eu diria para você que o Debian não é só uma distribuição Linux, o Debian é uma cultura de desenvolvimento de software livre. Isso não pode ser ignorado quando você vai comparar o Debian com outras distribuições. Muita gente trata o Debian como um cachorro sarnento, mas na hora que você para olhar com um pouco mais de atenção, você vê o quão rico é o Debian e você percebe que no final das contas existe uma chance enorme do Debian ser a última distribuição Linux da face da Terra. Tá? Ele é uma das primeiras e vai ser uma das últimas. Ela vai fechar, ela vai apagar a luz de todo mundo, ela vai enterrar todo mundo, entendeu? Justamente por causa dessa questão da filosofia de trabalho. Muita gente aprende a ser um profissional contribuindo com software livre. Ou se o cara tem na carreira profissional dele contribuição de código, principalmente no Debian, putz, o cara tá feito. Né? Então, a gente não pode simplesmente ser leviano aqui de tratar o Debian como um mero papel de parede, como uma base do que vai ser o Ubuntu. Não, eu acho que a gente tem que tratar o Debian e apresentar o Debian Bookworm como ele tem que ser apresentado. Para ser bem sincero, na minha opinião, essa versão nova do Debian não é uma grande mudança, para ser bem sincero com vocês. Eu acho que esse release é um dos mais humildes dos últimos tempos. Não tem grandes revoluções. Eu vou ler e dar a minha opinião aqui sobre o que mudou nessa última versão. E esse é o tema desse vídeo. Se você quer saber apenas como é o novo papel de parede do Debian, se os ícones estão alinhados no GNOME, não é esse canal, beleza? Esse canal que a gente vai lidar um pouco mais sobre as mudanças mais internas e que reflete um pouco o que está acontecendo com o Linux nesse momento. Eu vou comentar sobre isso logo mais, tá? Então, arquiteturas. O que o Debian está suportando hoje em dia? Essa lista ela está reduzindo, né? Porque tem muito sistema que já é legado, que não tem mantenedor. E se não tem mantenedor, o Debian chuta para fora. Se você gostaria de ter o Debian suportando o hardware que você tem, talvez seja uma boa ideia você se tornar mantenedor desse hardware aí, tá? Porque se não tiver mantenedor, os caras não vão manter, beleza? Então vamos lá. Precisão, normal, tranquilo. ARM 64 bits não é novidade, que o Debian já suporta esse já tem um bom tempo. Inclusive, quem está acostumado a mexer com aqueles mini PCs ARM, Raspberry, já está ligado que, quase todas as distribuições Linux para esses computadores são baseadas no Debian. A mais forte delas, inclusive, que eu gosto muito, é o Armbian. Então, o Armbian, ele costuma ser uma distribuição melhor do que a distro que geralmente vem com o seu computadorzinho. e ele é compatível com praticamente todo mundo, tá? Então, se você olhar aqui no site, ele vai ter a lista de hardwares compatíveis, né? O que muda de uma placa para outra, né? É a forma de boot. O boot nessas placas não segue um padrão. Então, para você conseguir botar a placa, você precisa passar um comandinho no bootloader. E aí cada plaquinha tem um esquema diferente, tá? Então é bom quando você tem uma distro que suporta todas elas. O Armbian, ele te oferece uma experiência muito parecida em todas essas placas. Aqui ele tem, enfim, né, o foco não é o Armbian, o foco é o Debian, beleza? Bom, mas aí, você está com o Raspberry Pi? Experimenta o Armbian. Olha aí. As plaquinhas comportam até roteador, né? Você pode meter Debian onde você quiser. Então, assim, justamente pela flexibilidade, simplicidade e dá para dizer até mesmo minimalismo no Debian, é muito comum você ter o Debian disponível para arquiteturas muito minimalistas e robistas, no geral, gostam muito do Debian, porque ele tem uma boa documentação, ele é bem suportado, essa é uma coisa importante, ele é bem suportado pela comunidade, então a comunidade Maker suporta o Debian muito bem. Dificilmente você vai ver uma plaquinha que está rodando um sistema baseado no Fedora. A comunidade Maker não costuma dar suporte. Eu dou razão para eles. Não costumam dar suporte para o Fedora, por exemplo. Como, essa aqui é a nossa distro, mano, não vai rolar, tá? Vai ter GNOME com Wayland, não vai funcionar. O negócio é LXDE e X11 ali. Por isso que o Debian é muito popular nessas placas aí, tá? Então você tem principalmente o ARM, o MIPS e o PowerPC. O PowerPC agora é só 64 bits, tá? O PowerPC antigo, 32 bits, já não é mais suportado já tem algum tempo. Aí de principais mudanças de atualização de pacotes, se você olhar aqui, vamos olhar com bastante calma, vocês vão perceber um fenômeno que indica mais ou menos para onde o Linux está indo atualmente.
Tá? Repare, note que o Apache está indo da versão 2.4 para a versão 2.454 para a versão 2.457. Tudo bem que o Apache não é um bom exemplo, né? Hoje em dia não tem mais tanta gente assim usando o Apache como servidor web, mas você vai perceber esse mesmo padrão em várias outras coisas. Por exemplo, lembrando que de um release para o outro do Debian é mais ou menos 2 anos, tá? Então, 2 anos ele avançou 3 revisões menores aqui. Né? O Bind, tá vendo? Não mudou muita coisa. Emacs tá 40 anos no mesmo ritmo, né? Compilador GCC, isso mudou um pouco. Mudou, não dá pra dizer que não mudou, né? Foi do 10 pro 12, mudou. Olha o GIMP aqui, o GIMP mudou nada. Eu aposto com você que essas mudanças são puramente resolução de bugs e melhorias de processo. Assim, visualmente não tem nada de revolucionário no GIMP, já tem uns bons 10 anos. Inclusive, olha aqui, ó, MariaDB estacionado, Nginx estacionado. Java foi do 11 para o 17. E o Java, sim, teve um baita de um avanço nesse último release, mas o Java não é exatamente também um excelente exemplo. O LDAP teve uma mudança média, digamos assim. Não é para você se preocupar, você não vai ter que reescrever suas configurações. Né? Olha o Perl, meu, versão 5.36. Quase nada. PHP sim, PHP foi do 7 para o 8. Tem relevância essa mudança. PHP eu achei que isso aqui demorou para mudar. Postfix, 3.5 para 3.7, mudou nada. Postgres, do 13 para o 15. É do 13 para o 15, mas na prática ele adiciona coisa, ele não quebra a compatibilidade anterior. E o Python do 3.9 para o 3.11, por exemplo. Rust está em aceleração. Olha aqui o Samba. Samba, meu, só a versão, autorizaçãozinha básica, tá aqui ali. Se estender algum incremento, e o Vim foi do 8.2 para o 9. Repara que não tem nada muito disruptivo, né? Na hora que você pega aqui o recorte, quando o Debian diz que esses aqui são os pacotes mais famosos, provavelmente baseado naquele estudo que eles fazem de popularidade dos pacotes, né? Então aqui são os pacotes, provavelmente os pacotes mais instalados da distro. Existe uma boa chance de uma distro Debian ter um bash instalado, alguma coisa do gênero. Eu acho boa chance. Então talvez seja com base nisso que eles montam essa lista. E repara que nessa lista não tem nada muito disruptivo acontecendo. Não tem uma grande mudança acontecendo de uma versão para outra aqui. Em versões anteriores, isso era mais comum, não tanto. Em termos de desktop, o que o Debian está trazendo? O Debian está trazendo o GNOME 43, ele não trouxe 44. Tem grande vantagem usar o GNOME 44? Tá, o tema é mais bonito. Né? Vantagem mesmo, sim, não sei, tem que avaliar caso a caso. Mas o 43 está excelente. Estou usando ele, meu, está excelente, estável para boom. KDE Plasma 5.27. Não é a última versão, mas está ok. Está bem legal. Usei também, está bem bom. LXD 11, LXQT 1.2, um Mate 1.26, XFC 4.18. XFCE, por exemplo, ele já está no 4.20, ele vai sair a 4.20 com suporte ao Wayland, então aqui no Debian já não tem. E é essa versão desses desktops que vão ficar aqui nos próximos 2 anos. Né? Não vai mexer isso aí. Isso aí não... No Debian, o environment, o desktop environment não muda de versão drasticamente. Vai ter uma correção aqui, uma ali, mas mudar mesmo não vai mudar. Aí ele tem o LibreOffice na versão 7.4 e o GNU Cache, por alguma razão. O GNU Cache em destaque aqui. O que eu enxergo aí? Eu enxergo que está estabilizando. Né? Você vê que o Linux como commodity, digamos assim, ele está estabilizando. O que quer dizer com o Linux como commodity? Cara, para que serve o servidor Linux? Para rodar um Nginx, para rodar um banco de dados e tal. Banco de dados não tem novidade nenhuma, velho. É o mesmo banco de dados, a versãozinha só incrementa uma coisinha ali, não tem nada revolucionário. Servidor web, cara, é um Nginx liderando o mercado há 15 anos. Né? Para quem insiste em usar o Apache, também não mudou nada. A última grande mudança do Apache foi do Apache 2.2 para o Apache 2.4. Isso faz mais de 10 anos. Faz uns 12 anos que aconteceu essa mudança aí. Né? E depois que o Apache entrou na versão 2.4, ele literalmente entrou para a Fundação Apache. Né? Então, a gente costuma brincar que o software livre, quando ele morre, ele entra na Fundação Apache. Né? Aí ele fica sendo mantido lá por aparelhos. A Fundação Apache é uma comunidade de desenvolvedores para apoio e para manter o projeto de software livre. Então, geralmente, quando o projeto ele perde a potência de funcionar com a sua comunidade própria e a comunidade Apache adota ele, os desenvolvedores da comunidade Apache mantêm o software funcionando. É o caso do Eclipse, por exemplo. O Eclipse hoje é um projeto da Fundação Apache. Basicamente, se eu não estiver enganado.
A mesma coisa o NetBeans. Tem vários softwares que você vê, nossa, software sumiu. Não, ele está na Fundação Apache. A Fundação Apache é a rede Record do software livre. Tá? Então a Apache está na Fundação Apache. Com todo respeito, tá? Eu trabalhei com gente da Fundação Apache, o negócio é sério. A gente fala brincando assim, mas o esforço deles de manter o software livre é numérico, tá? A gente tem que lembrar sempre que muitas vezes, quando as empresas querem abrir o seu código-fonte, eles doam esse código para a Fundação Apache. Tá? Então tem muito software da Fundação Apache que veio de como doação de empresas, veio como doação de software proprietário. O cara doou o código para a Fundação Apache tomar conta. E eles tomam conta. Né? É que essa dinâmica de tipo, o software está na comunidade, de repente o software ele entra para a Fundação Apache, é um movimento meio curioso, né? Mas repara que está acontecendo isso. Né? O Linux, ele tá não o Linux em si, mas o desktop, o ambiente, o ecossistema do Linux, ele está chegando numa estabilidade que eu acho que é em virtude da sua maturidade. Né? Ele amadureceu. Cara, não tem 39 milhões de jeitos diferentes de entregar um arquivo na web melhor do que o Nginx faz, sabe? Não tem muito para onde o Nginx melhorar o que ele está fazendo. A não ser correções de segurança, adaptações de protocolo, esse tipo de coisa. Mas não tem nenhuma grande revolução que vai acontecer ali. Mesma coisa com o LibreOffice. Cara, todo mundo foi para a web. Todo mundo foi para a web. O LibreOffice ainda rodar como um sistema no seu computador é uma aberração, sabe? E não tem grande revolução de uma versão para outra do LibreOffice. Outro software que foi para a Fundação Apache, OpenOffice. Né? O OpenOffice também, em algum momento, eles receberam o código do StarOffice, né, que era a versão proprietária, eles receberam o código-fonte da StarOffice, abriram como OpenOffice, e se eu não me engano, ele está na Fundação Apache também, junto com o Perl e outros coleguinhas aí. É o mesmo caso do banco de dados, tá? O banco de dados MySQL, sabe? Para onde vai isso aí? Relacional. Tem formas muito melhores de fazer um banco de dados. Vai ter uma grande revolução no MySQL? Não vai ter, velho. Não vai ter, entende? Não vai ter. Esses softwares eles são os melhores do que eles fazem. E não tem muito para onde mais melhorar de forma disruptiva, como era antigamente, né? De uma versão para outra mudava tudo, dobrava de velocidade, quadruplicava a capacidade. Né? Ainda mais agora, com essa história toda de Kubernetes e tal, que se o software não está performando, cara, você sobe mais máquina. Você não melhora o código Você não melhora o algoritmo do Nginx para atender mais gente. Você sobe mais pods, cara. Você sobe mais workers. Né? Você não vai melhorar o código. Então essa que eu chamo de bunda adolescência do Linux, ela vai ser mais comum e profunda daqui para frente. Né? Não tem mais para onde evoluir esse negócio aí. E na parte de servidor, pelo menos, né? E tudo você resolve colocando mais máquina. Você não resolve melhorando a performance ali. Na prática, você contratar um super especialista em algoritmo para ir lá no Nginx e tirar 20% do desempenho do Nginx, melhorar a performance do Nginx, custa muito caro. É muito mais barato você sobe mais 3 pod aí, aumenta o cache, melhorar a performance. Então, na prática, é mais ou menos isso que está acontecendo, tá? E o Debian, obviamente, ele está refletindo esse momento aí. O Plasma, essa é uma opinião pessoal minha, e um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. O Plasma, para mim, ele está super obsoleto, como conceito. Né? Muita gente, a gente brinca que o Windows está copiando o Plasma já tem algum tempo. Visualmente, sim, mas em termos de funcionamento, o Plasma está em 2010 ainda. O Plasma, por exemplo, ele não tem um sistema de teclado virtual. Se você colocar um Plasma num tablet, inclusive esse foi o meu susto, né? Eu tenho esse tablet aqui. O meu maior pesadelo com esse tablet é o suporte ao teclado, porque o Linux, o único ambiente Linux que sabe lidar com o teclado dele, que sabe lidar com o teclado virtual, é o GNOME. Só que o GNOME, o teclado virtual do GNOME só funciona com os aplicativos de ATK. Eles não dão input para aplicativos do Plasma, por exemplo. Muitas vezes você pega um programa em Flatpak e o teclado virtual não escreve no Flatpak, um aplicativo de Flatpak, mesmo ele sendo GTK. Então, assim, é um suporte super limitado. Mas se você se concentrar no ecossistema do GNOME e usar tudo do GNOME na última versão do GNOME ali, vai dar certo. O problema é quando você vai usar um aplicativo KDE, um aplicativo, sei lá, Motif, Enlightenment, alguma coisa assim. Agora, qual que é o teclado virtual do KDE? Sim, tipo, o suporte é super limitado. Ele tem um tecladinho virtual ali para funcionar no SDDM.
Para você fazer o login. Depois que você logou, não tem mais suporte, cara. Ou pelo menos eu não achei. Ele é tão complicado que eu não achei. Sabe? Eu fui lá nas configurações, mexi lá, eu não encontrei lá. Ativar teclado virtual, não encontrei. No Gnome você acha, no SDDM ele tem um teclado ali, mas no ambiente mesmo você vai mexer, não vai ter. E aí a solução é você instalar um aplicativo de terceiro. Que aí a solução de aplicativo de terceiro, ele se integra com todos os aplicativos, mas ele não se integra com o desktop environment. Então, o desktop environment ele não sabe lidar com o teclado, ele não sabe posicionar o teclado. E aí, se você mete o Wayland na parada, piora a situação. Por quê? No Wayland, a janela não sabe, a janela não tem consciência de onde ela está na tela. Né? Se você perguntar para a janela, onde você está, ela não sabe. E ela não sabe qual o tamanho dela, qual a dimensão dela, ela não tem noção disso. Quem diz isso para ela, é o compositor. Né? Então você tenta usar um teclado desses virtuais um desastre completo no Wayland. Não funciona. Mas ainda assim, né? No Gnome você tem uma experiência melhor. No Plasma você não tem experiência nenhuma. E o Gnome ele é totalmente integrado com a internet, cara. Tipo, ó, eu coloquei meu usuário Google lá no Gnome, além de puxar o meu e-mail pro Evolution ou pro Geary, dependendo do que eu tenho instalado, ele puxa meus calendários, ele puxa o Google Drive, ele puxa tudo que minha conta tiver disponível, tudo que minha conta Google disponibilizar, o Google usa. Plasma não é trivial, assim, ele não integra as coisas, tem que fazer o KDE PIN, aí pelo KDE PIN é um puta negócio esquisito, é tudo muito anos 90, sabe? Você olha para a forma como o KDE, como o Plasma funciona hoje, é muito parecido como o Plasma funcionava 20 anos atrás. Ele realmente parou em 2010 ali, velho, como ambiente, sabe? Ele não é moderno, ele não se integra com a internet, ele não se integra com a forma moderna de se fazer as coisas, né? Coisa que o Gnome faz, apesar dele impor uma série de limitações que eles aos poucos estão revendo, mas continua sendo muito limitado. A ideia do Gnome é oferecer uma experiência muito parecida com a do Mac. A ideia do Plasma é oferecer uma experiência X. Tá? Enfim, o vídeo é sobre a ideia. O que mais que tem de novidade? Ele tá com um instalador novo. Eu cheguei a usar, não vi tanta diferença assim. Mas se vocês acharem interessante que eu faça um vídeo mostrando a instalação do Debian, para comentar a instalação do Debian 12, deixem nos comentários aí, eu penso no assunto, tá? Aqui tem imagens virtuais, o que os caras lançaram, porque agora tem o Debian 12 no Anos, no Azure, essas coisas todas aí, não tem novidade não. Esse aqui ele basicamente vai te falar sobre como fazer a atualização da melhor forma possível, para você não ter dor de cabeça. E eles têm alguns itens específicos e problemas. Uma novidade grande dessa versão do Debian é que eles mudaram o esquema do non-free. Tá? Então, assim, o Debian ele tem um repositório, os repositórios oficiais dele lá. Então tem o main, que é o repositório oficial. Tem o contrib, que são pacotes da comunidade, mas eles não são core. Tipo, você consegue usar o sistema Debian sem o contrib estar habilitado. Você tem um repositório non-free, que é software não livre ou com licenças bizonhas, e que geralmente são indesejáveis e que, o sistema funciona muito bem sem eles também. O que eles fizeram de diferente? Eles colocaram as firmwares dentro de um repositório novo chamado non-free firmware. Então, o código non-free e o non-free e os drivers não livres estão nesse mesmo repositório. Isso facilita as coisas, porque, por exemplo, o driver da NVIDIA agora é só você habilitar o repositório non-free firmware, o driver da NVIDIA vai estar lá. E junto com as outras coisas proprietárias todas da NVIDIA. Você não tem que ficar adicionando loucuras, né? Tá lá. E as imagens live, existe uma imagem live CD que já traz os drivers non firmware, já traz as firmwares non free no CD, pelo que eu entendi. E isso significa que você vai conseguir bootar a sua máquina. Né? Eu sempre tive um problema no Debian que eu consegui bootar o Debian. Né? Se você tem uma placa de vídeo, uma placa de rede um pouco mais exótica, era super comum você bootar o Debian e não ter a rede, não ter o vídeo. Agora não. Ele já vem com alguma coisa proprietária. Né? Dos males o menor. Isso significa o seguinte, cara. Vai parar essa coisa de eu não uso o Debian porque ele não suporta o meu hardware. Isso vai acabar. Né? Essa história do eu uso o Ubuntu porque o Ubuntu tem um excelente suporte a hardware. Dá para falar que o Debian tem um suporte hardware bom também. Ou pelo menos muito parecido. Porque talvez ele não tenha uma ferramenta bonitona igual aquela do Ubuntu. Né? Tem umas mudanças no NTP muito específicas, mas que não afetam assim, o uso no dia a dia. Ele fala que tem umas mudanças do Puppet, algumas mudanças específicas, né? Mudou o Puppet, mudou o YouTube DL, foi substituído pelo YouTube DLP, que é um fork, tem um suporte melhor.
Tem o FCI-TX, que é um software para escrever em línguas asiáticas. Teve uma mudança aí. O pacote MariaDB não tem mais o número no nome do pacote. Antigamente tinha um número no nome do pacote, agora não vai ter mais. O rsyslog está aposentado oficialmente. Quer ver logs? JournalCTL, meu amigo. Por padrão, o Grub não roda mais o OS Prober, por padrão. Ou seja, se tem 2 sistemas operacionais na sua máquina, ou 3, quando você roda o update Grub, por padrão, ele não roda o OS Prober. Ele não vai procurar por sistemas operacionais nos discos da sua máquina, tá? Se você quiser, você tem que habilitar isso lá no etc default Grub. Você edita aqui e habilita esse recurso de novo aí. Tá, justificativa porque em alguns casos ele pode fazer detecções problemáticas. Gnome, o Gnome nessa versão ele está piorado com relação à versão anterior, né? Alguns softwares de leitor de tela não estão funcionando porque os aplicativos do Gnome alguns migraram do GTK3 para o GTK4. Só que o leitor de telas, pelo que eu entendi, ele ainda não está totalmente portado para o GTK4. É o mesmo caso do tecladinho virtual que eu falei para vocês. Tá? Que eu testei no Fedora, e mesmo no Fedora, no Gnome 44, ele ainda tem uma certa dificuldade com isso. Tem mudanças no Polkit. O Debian também ele aderiu àquela moda do sistema de hierarquia de sistema de arquivos, onde os diretórios bin, sbin e lib, eles ficam dentro do USR, tá? Então se olhar aqui, ó, olha aí, ó, o lib está dentro do USR lib, lib32, lib64, libx, isso aqui é novo, aqui em real. O que tem aqui dentro? Não tem nada aqui dentro. Não tem nada, mas ele já está preparado aí. Não sei o que é esse libx32, tá? Eu vou tentar me informar. Mas ó, o SBIN também está dentro do userbin, então é só link mesmo, né? Qual a vantagem disso? Eu não sei. Eu já usei, já configurei servidor com esse layout, mas não de forma tão agressiva. Por quê? Qual era a minha ideia? A minha ideia era botar o /user em um NFS no servidor. Então, algumas coisas fazem sentido você colocar dentro do user, quando você vai exportar outras coisas nem tanto. Tipo, o bin, por exemplo, está dentro do /user. Isso vai te impedir, ou o mesmo SBIN, né? Ele vai te impedir de você rodar o comando mount. Não sei qual foi a ideia. Deixa eu ver se tem alguma justificativa aqui. O Arch Linux já fez isso faz tipo 10 anos. Mas, tá, esses diretórios são um legado agora. Aí tem uma questão também interessante que é no caso do Go e do Rust, como eles usam linkagem estática, o time de segurança do Debian não consegue botar a mão no fogo sobre o que está lá dentro. Então a garantia de segurança desses binários é um pouco mais limitado. Uma outra mudança importante aqui é que agora o pip do Debian ele não vai mais instalar pacotes Python no sistema que não seja via apt. Então, sabe aquela marotagem que você faz lá de sudo pip install? O pip do sistema Debian vai se recusar a fazer isso, que é para não misturar o pacote que você está usando no seu projeto com pacotes do Debian, tá? O ideal, meu, é você usar o virtualenv e parar para com isso, velho. Só para. Eles estão habilitando por padrão suporte à aceleração de encode e decode de vídeo no VLC. Isso é bom. O Debian nessa parte multimídia ele sempre foi muito bem assessorado, cara. O pessoal manja. Deixa eu ver. Aí tem um monte de novidade de se estender. Estender eu já até pulo. Aí tem a lista de pacotes que estão indo para o saco. Não tem nada de muito destaque. E tem a lista de bugs, né? Eu não encontrei aqui nenhum grande bug assim, meu Deus do céu, mas eu percebi que essa lista de bugs conhecidos ela aumentou da versão anterior para cá. Ó, esse bug do LibreOffice é embaçado, tipo, se você abrir o mesmo arquivo de forma concorrente, isso pode deletar o arquivo. Vamos supor que você tem uma pasta compartilhada em 2 usuários diferentes, os dois abrem o mesmo arquivo com o LibreOffice, você tem uma chance de apagar os arquivos. A outra novidade desse Debian é o kernel 6.1. Não é exatamente, meu Deus do céu, o melhor kernel de todos os tempos. E aí no mais aqui nesse livrinho, você tem as formas oficiais de como obter ajuda, lista de discussão, relato de bugs e principalmente como contribuir com o Debian. Como contribuir com o Debian? Procure a comunidade Debian mais próxima de você. Tá? O Debian precisa de tradutores, precisa de desenvolvedores, testadores, designers. Oh meu Deus, como eles precisam de designers. Tá? Mas é basicamente o resto aqui é burocracia. Tá? Então assim, recapitulando, né? O Debian é uma distribuição das mais importantes da face da Terra.
Ela tem uma comunidade focada em resolver problemas e tem uma forma muito específica de trabalho que é muito bom, com votações, mandatos, essa coisa toda. Essa versão 12 é uma versão, na minha opinião, é a melhor versão do Debian que eu já uso, que eu já vi. Então, eu diria que é uma das melhores distribuições Linux. É uma das melhores versões do Debian e possivelmente, perdi meu cardinho, é a melhor versão do Debian, com certeza, que eu já vi e provavelmente uma das melhores opções de 2023, tá? Eu testei o Fedora 38 esse ano, eu tive que tirar, não consegui tancar os problemas do GNOME 44 com o Wayland e coisa e tal. Tava bem ruim. Inclusive foi nesse tablet, né? Foi nesse cara que eu acabei tirando o Fedora e botando um Ubuntu. Não, não funcionou, cara. Tipo, no Fedora 37 esse tablet estava super de boa. No Fedora 38 matou o tablet, cara. Matou o tablet. O tablet foi emprestado. E ele é humilde, mas não é tão humilde assim. É um problema que tem que prestar atenção. O Tumbleweed tem aquela coisa do Tumbleweed, né? Que ele te entrega a última versão do negócio, funcionando ou não é problema dele. Ele vai te entregar ponto final. O OpenSUSE Leap também teve alguns problemas até algum tempo atrás. Ele estava com um pacote quebrado no repositório. E alguns pacotes quebrados, a galera estava comemorando que eles resolveram o problema. Então, assim, porra, num Leap, cara, não é pra você ter pacote quebrado, mano. Você tem que ter uma qualidade superior e não tá rolando. O Ubuntu tá uma loucura também. Você para pra pensar, o Ubuntu, ele vai dar mais um passo aí da sua própria destruição no ano que vem, que eles vão tentar lançar uma versão que é total snap, versão imutável. Então o Ubuntu vai tentar forçar o mercado a entrar no mercado do Linux imutável. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Distribuições Linux imutáveis, elas são muito específicas, elas não são exatamente algo que as pessoas estão querendo, sabe? Tipo, se você for fazer uma lista de coisas que o usuário Linux está pedindo, eu quero isso, quero aquilo, muito provavelmente distro imutável não vai aparecer nessa lista. Se você não falar para ele, ele não vai, não é um desejo da comunidade Linux como um todo ter uma distribuição Linux imutável. Isso aí é um desejo do capital, tá ligado? Eu quero ter minha rede de computadores e minha fábrica usando o Linux imutável. Isso faz sentido. Agora no desktop doméstico do cara, a única vantagem legal que você tem, no caso do Silverblue, né, especificamente, é que você consegue trocar a base do seu Linux mantendo alguns pacotes e tal, porque pela forma como o OS X funciona. Nesse esquema do Ubuntu, eu não sei se ele vai fazer algo parecido com o Vanilla ou se ele vai inventar moda. Existe uma chance dele inventar moda. Mas a ideia é que no ano que vem a gente vai ter um Ubuntu, ano que vem LTS. Então, provavelmente o Ubuntu LTS ano que vem vai ser full snap. O que quer dizer isso? Provavelmente o desktop environment vai ser um snap também. O GNOME inteiro vai ser um snap, por exemplo. Não só os aplicativos, mas o GNOME inteiro. E por que não o sistema inteiro? Dá para fazer também. Ele pode só botar o kernel e subir o resto do sistema no Snap. E aí é tudo read-only, você instala os outros aplicativos todos por Snap e você tem um sistema inteiro imutável que se atualiza sozinho, né? Porque o Snap ele tem essa característica de se atualizar de forma transparente e sozinho. Ele se atualiza, na próxima vez que você fechar e abrir o programa, ele troca. Ou no caso do Ubuntu, quando você rebootar, ele vai trocar a imagem. Você. Provavelmente vai ser assim que funcionar. É assim que eu faria. Então, nesse mundo de incertezas, eu tô até começando a ouvir falar mais de distros um pouco mais abandonadas. Por exemplo, o Magé, tem uma galera falando, pô, o Magé tá bom pra caramba. Por quê? É por causa desse cenário maluco que a gente tá vivendo, cara. Então, a gente tem o Ubuntu despirocando, o Fedora tá. Eu tô sentindo que o Fedora vai começar a passar problemas com o Red Hat, porque o Red Hat tá fora de controle. Os caras estão tirando suporte a coisa. O Red Hat falou aí que a próxima versão da Red Hat não vai ter suporte a Shorg. Não vai ter o pacote, velho. É isso que eles querem dizer. O pacotinho do Shorg Server não vai ter mais. Você vai até ter biblioteca ali que você vai rodar o X-Wayland, mas a próxima versão da Red Hat vai ser o Wayland como servidor gráfico, não vai ser o Shorg. Estamos preparados para isso? A Red Hat tá. Só que o que é o universo Red Hat? Qual que é o tamanho do universo Red Hat? Qual é o tamanho do desktop Red Hat? Entendeu? Quem já acompanhou o vídeo aqui no meu canal sabe que, mano, o Red Hat ele é uma experiência super limitada no desktop. Super limitada. Não tem um monte de coisa. Você precisa de repositório terceiro para tudo. E como é que vai ser isso? Né? Então tem essas. Meu Deus do céu, cara. Medo.
Então, assim, o Fedora ele tá tancando esse festival de bobagem do Red Hat. Ó, outra novidade do Red Hat, não vai ter LibreOffice. E eles demitiram o cara que empacotava lá. Provavelmente era o cara que tirava os bugs também. Então, vai ter esse pacote no Fedora, quem que vai dar conta? Não vai ser um cara salariado. Esse cara não vai receber salário da Red Hat, porque esse cara foi demitido. Então vai ser a comunidade que vai tomar conta. Então, assim, a Red Hat tá começando a fazer merda. Você tem o Ubuntu que não para de. Não é que. Eu preciso fazer um vídeo depois falando sobre o Snap. O que eu acho do Snap? Eu gosto do Snap. Mas essa estratégia do Ubuntu é a pior estratégia possível. Né? Você tem um problema de popularidade com a sua ferramenta, cara, você não dobra a aposta. Você resolve o problema. E aí você traz a galera pra junto. Se você não resolver o problema e você dobrou a aposta, vai perder em dobro. É isso que vai acontecer. Então, é muito complicado e eu acho que, sendo muito sincero com vocês, essa versão do Bookworm ela veio trazer sanidade para esse ecossistema do Linux de 2023, tá? Um ecossistema que na minha visão, ele está muito maduro portanto, não tem mais grandes novidades acontecendo aí. O que para mim pode ser o que para mim finaliza que pode ter um problema grande aí pela frente, porque eu tô vendo a galera usando Windows pra caramba, com Linux como subsistema. Eu tô vendo a galera virando desenvolvedor e comprando Mac porque acha que não dá para desenvolver usando outro computador. Mesmo o Mac com todos os seus problemas, né? Vou até dar um exemplo aqui para vocês. Esse cara aqui, ele tem um canal de reparos de computadores e ele fez um vídeo basicamente falando sobre o novo sensor de fechar a tampa do notebook. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Você tem um notebook. Antigamente, quando você fechava o notebook, peraí, tá difícil. Ai, meu Deus do céu. Quando você tinha um notebook e você fechava ele tinha um botãozinho que ficava perto da dobradiça, que na hora que você fechava, ele apertava o botão e indicava, opa, fechou a tampa, suspende. Era um botão físico. Só que esse botão físico, ele, por ser físico, em algum momento ele pifava. Aí o pessoal trocou por um ímã e um sensor eletromagnético. Então ficava um ímã de um lado, sensor eletromagnético do outro. Na hora que você encostava, ele dava o sinal, opa, fechou a tela, desliga e suspende. Né? E isso funcionava, né? Muito bem. Até que a Apple resolveu fazer desse sensor um componente da placa-mãe, né? E os novos computadores da Apple, eles têm algumas características super irritantes, como por exemplo, se você troca a tela de um iPhone, o celular não reconhece a tela, porque o serial da tela fica gravado na placa-mãe. Então ele sabe se aquela tela é a tela dele ou não é. E se não for a tela dele, ele fica mostrando avisos, dizendo que a tela não é oficial. Então você está lá usando o seu iPhone e ele fala, opa, essa tela não é oficial, hein? Que bosta. Ou a mesma coisa para a bateria. Você está usando uma bateria no iPhone que não é uma bateria oficial, se a bateria for zoada, muito provavelmente você vai receber um aviso. Opa, essa bateria não parece original. Vou reduzir o clock do processador para não tacar fogo na sua bolsa. E a mesma coisa o Touch ID, que é aquele sensorzinho digital, que por ser um componente de segurança, a Apple simplesmente não vende a peça sobressalente e o usado não funciona. Tá? Então, se você teve que trocar a tela e o Touch ID, é uma boa chance de você não conseguir mais usar o Touch ID, e você não vai ter como configurar. E os caras fizeram isso no MacBook. Então, tem alguns componentes no MacBook que se você trocar, a placa-mãe não reconhece. E esse sensor de fechar a tela, agora ele se chama. Tem um nome bonito, tá? Cadê aqui? Lead Angle Sensor. Então, assim, ele não detecta se a tela está aberta ou se ela está fechada. Ele detecta o ângulo da tela. E aí, dependendo do ângulo, ele manda suspender ou não. Qual que é o problema? Quando você troca esse chip, ele perde a calibragem. Para calibrar, você precisa de um software. O software é proprietário da Apple e só as oficinas da Apple têm. Se só as oficinas da Apple têm, se você pegar o seu Mac e mandar uma outra oficina, se o cara mexer nesse sensor, o seu computador não suspende mais quando você fechar a tela. Nunca mais. E aí o exemplo que o nosso colega aqui dá, o Luiz Rosman, o exemplo que ele dá é muito bom. Ele disse que, cara, nos outros Macs, esse sensor custava 50 centavos de dólar. E essa peça é um flatzinho que, com o tempo de tanto dobrar e desdobrar, ele acaba quebrando. Ele está recomendando para os técnicos dele soldar esse flat em vez de trocar o flat, porque se ele trocar o flat, ele perde a calibragem, e se ele perder a calibragem, ele vai devolver o computador para o cliente e o computador do cliente não vai suspender mais. E aí ele vai ter que pegar esse computador e levar uma assistência técnica da Apple, que era justamente o que o cara não queria fazer, porque é muito caro.
ou passou do prazo de validade de 5 anos, tem essa também. Depois de 5 anos ela não dá mais suporte nenhum. Se você chegar com o seu computador quebrado depois de 5 anos, uma autorizada da Apple, a Apple não manda peça. Se a oficina tiver peça, eles usam. Se a oficina não tiver peça, a Apple não manda. Pode mandar ou não mandar, dependendo do estoque que ela tiver, mas ela não tem obrigação legal nenhuma de ajudar mais você, né, depois desse prazo. É uma confusão. Isso é a Apple dizendo, cara, o seu computador não é seu. A gente tem muito disso hoje em dia. O seu videogame não é seu, o seu computador não é seu. Se a sua geladeira é a Smart Geladeira, a sua geladeira não é sua. Você tem uma concessão tecnológica que a gente deixou na sua casa, mas não é seu. Você não tem, se você não consegue reparar, não é seu. Se você não consegue arrumar, não é seu. Se você tem que levar numa assistência técnica específica do fabricante para resolver, você não pode levar no seu técnico de confiança, cara. Desculpa. O equipamento não é seu. Você alugou ele. Você alugou. Que é a mesma lógica que o pessoal está tentando fazer com automóveis faz tempo e que agora eles estão tentando fazer com trator e o pessoal do agro tá chutando a bunda dessas empresas que estão com essa ideia aí. Eu preciso fazer um vídeo sobre o caipiras, sobre o agro e sobre os caipiras. E por que a gente deveria se inspirar neles e não combatê-los, como a gente está fazendo, não demonizá-los, como estamos fazendo hoje. Tá? É muito legal esse universo caipira. Mas não é nesse vídeo que eu vou falar disso. Nesse vídeo eu falo, olha só, temos o Debian, software livre, de verdade, com a comunidade de verdade. Tem muitos motivos para recomendar o Debian para você, mas o principal motivo que eu posso dar hoje é que o Debian hoje, em 2023, é uma das melhores distribuições que você vai ter para experimentar. Inclusive o ID instalou o Debian para jogar joguinho. Ele está super feliz com o desempenho dos joguinhos dele. No caso a Steam com Proton e tal. Quando eu instalei Debian 2 anos atrás, eu instalei para jogar e fui muito feliz. Eu usei o kernel do Licorix e, cara, o desempenho era excepcional para jogos, né? Tanto é que quando a galera me veio com Regatta OS, não sei aquelas coisas todas, eu fiquei meio sem entender o motivo de porquê. Depois eu entendi porquê, mas na hora que chegou, pô, o Debian aqui tá batendo Windows, velho. O que eu preciso de mais desempenho do que eu tenho aqui? Que não vem pronto, né? O problema do Debian é que o Debian não vem pronto, você tem que configurar umas coisas. Mas assim, é uma excelente opção para o ano 2023, eu não tenho nenhum tipo de dúvida. E o mais importante é que os desenvolvedores do Debian eles têm essa consciência de como é perigoso. Apesar deles terem cedido na questão dos firmwares proprietários, deve estar deixando o Stallman puto. Esse tipo de comunidade sabe o quanto nocivo é você ficar preso a um software proprietário. E olha só o tamanho do estorvo que é você não ter acesso a um software para fazer a calibração no sensor, porque o cara resolve não liberar. Entende a importância do software livre? É difícil. Eu sei que aqui nesse canal tá muito complicado conversar com o pessoal, porque o pessoal da tecnologia tá. Não sei o que aconteceu. Eles foram das pessoas mais inteligentes da face da Terra para as pessoas mais limitadas da face da Terra, em boa parte das vezes. E toda vez que eu falo isso eu apanho pra caramba, mas eu não consigo mudar de opinião. A galera tá centrada no mundinho. Eu sei por quê. Eu entendo por quê. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando por quê. Eu entendi, finalmente, por quê. Tem a ver com classe média. Tem a ver com classe média. E é difícil, porque o cara tá num mundo que tudo faz sentido pra ele. Mas como diria o meme, se tudo faz sentido pra você, cara, porque você é burro. Tô brincando, não é isso. Mas tudo faz sentido pra você, tem alguma coisa errada, velho. O mundo não faz sentido o tempo todo. Sempre tem alguma coisa que não faz sentido. Se tudo pra você tá perfeito, tá tudo fazendo sentido, cara, vai por mim, tá? E é um pouco isso que acontece. Eu acho que o pessoal de tecnologia tá alheio, tá numa bolha própria, que não se conecta com o mundo real. E esse mundo real começou a aparecer um pouco mais para eles quando começou a ter esse monte de layoff. Mas assim, ainda assim, a galera tá relutante. Eles têm igual aquele cara do Matrix lá que preferia comer o frango de mentira. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. A galera tá falhando em enxergar a realidade e o papel deles como desenvolvedores, como técnico de Linux, como sysadmin, como DevOps nessa sociedade. Tipo, te vender a ilusão de que você é especial, mas você não é, tá? E isso explica muito de como a gente tem hoje em dia canal de Linux defendendo software proprietário, porque não tem motivo, né? Fecha o canal de Linux, pô. Enfim, mas é isso, né? Isso é um vídeo do Debian misturado com um tapa na cara da sociedade e
Provavelmente esse é o pior review de Debian que você viu em 2023. Se você concorda com isso, deixa nos comentários dizendo que esse é o pior review. Se você acha que não é o pior review, deixa o seu like aí. E vamos que vamos, tá? Dúvidas, sugestões, deixa nos comentários. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva, considere se inscrever no canal. Eu estou considerando a possibilidade de abrir os membros, campanha de membros pro canal. Que é aquele esqueminha que você paga uma mensalidade para ajudar o canal. Por um motivo. Me disseram, e eu não duvido que seja verdade, que o YouTube ele entrega conteúdo de canais que podem gerar renda para ele. Então, quanto mais opções de renda eu ativo, mais o meu vídeo circula. Eu já fiz essa experiência mais de uma vez, de desligar as propagandas do meu vídeo, por exemplo, e o meu vídeo ele circula 70% menos quando desliga as propagandas. Eu inicialmente achava que era por causa do tema, mas depois eu fiz a experiência num vídeo de tema normal do canal. É um vídeo do tipo que vocês gostam. Mas ele teve muito menos visualização do que deveria porque eu não ativei as propagandas. Então esse é um boicote que o YouTube faz. E assim, cara, se você tem as ferramentas para gerar dinheiro para mim, você não está usando, então eu vou deixar seu canal no fim da fila porque a fila anda e eu quero ganhar dinheiro. Então eu tô pensando em habilitar essa opção, tá? De membros do canal. Vai ter recompensa? Não vai ter? Cara, eu não consigo nem fazer vídeo, ainda mais fazer recompensa. Mas é uma opção extra para quem quiser ajudar o canal de alguma forma, mensalmente ali. Vou criar uns tires para quem quiser ajudar o canal. Obviamente, toda ajuda vai ser bem-vinda. No passado, as doações via Pix ajudaram muito o canal a se manter funcionando durante a pandemia, né? Lembrando que na pandemia eu fiquei em casa tomando conta do meu filho. E as doações que vocês conseguiram providenciar para mim garantiu a compra de alguns itens de hardware que eu precisava. SSD, microfone, câmera, foi basicamente com dinheiro de doação do Pix aqui do canal. Um agradecimento profundo do fundo do meu coração. Vamos que vamos. Vou habilitar. Se você puder ajudar, se ajuda. Se não puder ajudar, tudo bem, né? Não vou fazer chantagem aqui de oferecer conteúdo só para quem é membro. Não sei. Talvez a gente pode tentar fazer aquele esquema dos cursos lá, mas pô, eu queria muito mais disseminar o conhecimento do que trancar o conhecimento atrás de um paywall. E sei lá, isso eu tô falando porque o YouTube não é minha fonte de renda hoje. Se ele fosse, talvez se ele fosse, eu pensaria diferente. Mas enfim, é isso, gente. Então, obrigado pela audiência, obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.